Prezado amigo e ouvinte da Palavra de Deus, salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Quero hoje trazer uma mensagem baseada no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12 até o 17. Aqui fala dos crimes dos filhos de Eli. Eli, os irmãos bem conhecem, foi um dos primeiros sacerdotes em Siló, né? Glórias a Deus. E os seus filhos eram pessoas que davam muito escândalo na palavra de Deus. E por isso Deus não estava satisfeito com os filhos de Eli. Diz assim a palavra de Deus: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar aos sacerdotes, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado deste jovem perante o Senhor, porquanto os homens desprezaram a oferta do Senhor. Glórias a Deus. Prezado irmão e ouvinte, quero vos trazer aqui uma palavra de exortação esses dias que nós estamos vivendo, tomando por base essa palavra do tempo do sacerdote Eli. A Bíblia Sagrada diz que o sacerdote Eli, ele perdeu a autoridade com os filhos, ele sendo sumo sacerdote, e os filhos também sacerdote, porque naquela época a ordem sacerdotal passava de pai para filho. Certamente eles herdariam o sacerdócio depois da morte de seu pai. Mas o Senhor estava insatisfeito com a casa de Eli. Portanto, como diz a palavra de Deus, eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos de Belial. Diz assim: os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles eram filhos do sumo sacerdote, mas não tinha nenhum vínculo com a palavra de Deus. E diz a Bíblia que eles não conheciam o Senhor. Eram crente apenas nominal, né? Não tinha nenhum vínculo com a verdade. Tanto que o Senhor
ficou desgostoso com a casa de Eli e prometeu que tiraria, que desfaria toda a descendência de Eli por causa do pecado dos seus filhos. Eli poderia barrar aquele mal, pois ele era o sumo sacerdote, o responsável pela casa do Senhor. Mas ele era aquela pessoa que passava a mão sobre a cabeça dos filhos, né? Queriam que os filhos fossem santos, quanto que eles não eram santos, porque eles não tinham nenhum vínculo com a palavra de Deus. Isso acontece também nos dias de hoje. Tantos filhos de obreiros que dão mau exemplo nas igrejas, né? Que dão escândalo nas igrejas, que não procuram conhecer a Deus, não conhecem a Deus. Os filhos de Eli, eles não conheciam o Senhor. Naquele tempo, a forma de adoração era diferente da de hoje. Se adorava os homens, matavam vítimas, né? Matava carneiro, matava bezerro para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz, aqui deixa bem claro, que aquele sacerdote era como uma hiena faminta, mandava os seus moços meter os garfos na panela e tirar a carne do sacrifício. Eles comiam o sacrifício da casa de Deus. E o pior, que também o pecado deles se alastraram tanto de uma forma que eles desrespeitavam a casa do Senhor. A Bíblia diz que até adulteravam na casa do Senhor, adulteravam com mulheres na dispensação da casa de Deus, nos alpendres da casa do Senhor. Eles não respeitavam a igreja do Senhor, eles não respeitavam a lei do Senhor, traíam suas esposas nas dependências da casa do Senhor. E com isso o Senhor foi se desgostando com a casa de Eli. E ele foi enchendo a sua medida, a sua ira, até quando não deu mais, né? Quando não deu mais para tolerar. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele não se deixa se escarnecer. Tudo que o homem faz, ele tem que pagar. Tudo que o homem planta, ele tem que colher. Quem planta na carne, da carne ceifará a corrupção. Aqueles sacerdotes, eles não tinham nenhum vínculo com a palavra de Deus. Eles não tinham nenhum vínculo com o Senhor. Eles não andavam com Deus. E o pai, aquele velho, já que poderia afastar os seus filhos, pois havia uma lei em Israel que dizia que quando existia na família, quando o pai e a mãe tinham um filho que conturbava, que dava escândalo, o pai e a mãe pegavam esses filhos e apresentavam aos anciãos. Ele mesmo entregava os seus filhos aos anciãos. Era a lei do Senhor. Mas existem os pais protetores, né? Glórias a Deus, que deixam os seus filhos à vontade, mesmo sabendo que eles são pecadores diante de Deus, né? Glórias a Deus. Essas coisas têm acontecido também nos nossos dias atuais. Quantos jovens, filhos até de pregadores, não dão bom exemplo na casa de Deus, não dão exemplo, porque muitas vezes também até mesmo seus pais não dão exemplo. Quantos pastores nos nossos dias atuais
que estão se contaminando, não estão respeitando a casa de Deus, estão dando escândalo, derribando família inteira com as suas práticas imorais, né? Glórias a Deus. E ficam sem punição, irmão. Não tem punição para essas pessoas, né? Porque as igrejas estão se contaminando por conta dessas pessoas, né? Que não respeita a casa de Deus, destrói famílias com seus atos imorais. Aqui a Bíblia Sagrada deixa bem claro que por conta do procedimento desses sacerdotes, o povo desprezaram o sacrifício do Senhor. Eles não tinham mais vontade de sacrificar ao Senhor, de louvar o Senhor. Eles desprezaram a casa de Deus por conta do procedimento dos filhos de Eli, dos sacerdotes, né? Glórias a Deus. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, eles eram os grandes pecadores diante de Deus, né? Eles pecavam voluntariamente diante de Deus, não tinha medo de pecar, não tinha temor a Deus, pecavam descaradamente e assim afastava o povo da casa de Deus, pois o povo não queria mais sacrificar o Senhor por conta do mau procedimento dos sacerdotes, né? A gente voltando para os dias de hoje, a gente pode ver quantas pessoas estão desistindo da igreja, né? Não estão querendo mais congregar, às vezes por causa dos escândalos dos obreiros, né? Obreiros que muitas vezes se prostituem, né? Glórias a Deus, fazem escândalo e ficam sem punição, irmão. Esse povo não tem punição. Eles muitas vezes desvastam a família inteira, né? E sai de cena pelos dias, enquanto a poeira baixa, depois estão novamente nos púlpitos, dando pulo, que nem bode montanheses, né? Tentando passar para o povo uma coisa que não existe neles, que é a santidade, né? Que é a santidade. E a Bíblia Sagrada diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Foi o que levou à destruição da casa de Eli, foi a falta de moral, né? A falta de santidade, a falta de respeito pela palavra de Deus, pela obra do Senhor. Aqueles sacerdotes, filhos do diabo, eles afastaram os adoradores da casa de Deus. Os filhos de Israel já não queriam mais ir ao sacrifício, porque era uma decepção. Aqueles sacerdotes estavam sendo uma decepção para Israel, né? Glórias a Deus. Quantas vezes, quantas pessoas, eu chamo a atenção daqueles, e muitas vezes vamos pensar quantas ovelhas estão desgarradas por conta dos escândalos, né? A Bíblia diz que é impossível que não haja escândalo. Vai haver escândalo, mas ai daquele que fazer tropeçar um desses pequeninos. Ai daquele por quem o escândalo vier. Então vamos conscientizar, vamos voltar, vamos se arrepender dos maus caminhos, né? A Bíblia diz que o povo que se chama pelo seu nome se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá dos altos céus. Pecado, irmão, não se apaga com o tempo. Se você, pastor, destruiu alguma família,
às vezes adulterou e não se arrependeu. Glória a Deus. Você sabe que você destruiu uma família, aquela família foi destruída, você não é mais digno de estar na igreja pastoreando. Você faça um concerto com Deus, porque o Senhor está voltando. O Senhor, diz a Bíblia, que um dia o Senhor vai julgar cada um segundo as suas obras e dar a cada um segundo as suas obras. Pense nisso, porque Deus está voltando, né? Assim como Ele fez com a casa de Eli. Pense você não é diferente, você não é melhor do que Eli. Que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, né, encerrar esse culto nessa noite, para que Deus nos abençoe e medite nessa palavra nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido e santo, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Meu Pai, eu espero que essa palavra entre no coração daqueles, né, que precisam ouvir essa palavra. Sei que a palavra não é muito linda para quem muitas vezes as pessoas querem ouvir coisas que lhe agrade, mas o Senhor tem a palavra que eles precisam ouvir. Então, Senhor, estende as suas mãos. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém.